Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de História. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de História. Hoje estaremos discutindo uma temática extremamente importante para a História, que são os conceitos. Tem algumas palavras importantes que nós utilizamos dentro da História que elas são conhecidas como conceitos. O que seria isso? Seria a definição, a concepção, a caracterização dessa palavra. Então é uma palavra que ela tem toda uma explicação em torno dela. Nesse sentido, ela dá um significado importantíssimo quando nós observamos essa palavra dentro de um texto. A formulação das ideias por meio de palavras e recursos visuais são entendidas como um conceito dentro da história. O termo conceito ele vem da origem do latim de conceptus, do verbo concipiere, que significa coisa concebida ou formada na mente. Então nós temos aí, como eu citei para vocês, uma explicação para cada uma destas palavras importantes. Para tanto, eu escolhi 5 conceitos aqui para apresentar para vocês a importância dela e o significado dela dentro da história. Vamos então ao nosso primeiro conceito. Escravidão. Qualquer definição de escravidão deve ser suficientemente flexível para conter significados diversos que os agentes históricos em uma dada época conferiam. Então a palavra escravidão ela precisa ser contextualizada em que período histórico eu estaria tratando dessa palavra, para efetivamente entender que quando tratamos, por exemplo, da escravidão entre os hebreus, nós temos uma característica. Quando tratamos da escravidão entre os povos africanos, nós temos outra característica. Quando tratamos de escravidão entre tribos pertencentes à América Central, nós tratamos de outra característica de escravidão. E assim a gente tem então a relação delas. Portanto, a palavra escravidão ela precisa ser contextualizada, ela precisa ser explicada qual é o sentido que ela será trabalhada dentro de um texto. Vamos ao nosso próximo conceito? Estado. Pairando sobre muitos conceitos de grande relevância para a vida política atual, como a cidadania, a democracia, o liberalismo e o Estado, efetivamente, são entidades abstratas, que são comandadas e organizadas por uma vida na sociedade. Então o Estado, na realidade, ele precisa também ser contextualizado para entendermos que Estado você está tratando. Você estaria tratando do Estado hoje, que tem toda uma característica burocrática, estrutural, política, econômica e social, ou você estaria, por exemplo, tratando de um Estado dentro da realidade do absolutismo. Cada um deles, nós temos estados diferentes, porém eles são tratados da mesma forma, mas nós precisamos explicar em que sentido que eu estaria utilizando essa palavra dentro do contexto. Portanto, ela passa a ser extremamente importante dentro do contexto e precisa ser explicada. Portanto, nós temos aí um conceito. Que conceito é esse que é utilizado para explicar então a palavra Estado? Então a contextualização. Que Estado é esse? Aonde eu estou me referindo? Em que ponto histórico, em que momento histórico eu estaria me referindo sobre a palavra Estado? Vamos ao nosso próximo conceito? A ética. Tema complexo, a ética envolve mesmo tempo de reflexão da metafísica, das reflexões, dos problemas concretos, da vida cotidiana. Quando tratamos basicamente dessa ideia da ética, nós também precisamos contextualizar. Eu estou falando da ética aristotélica, eu estou falando da ética do odontólogo, eu estou falando da ética contemporânea, eu estou falando da ética construída na Idade Média, ou seja, que ética é essa que você está tratando? Portanto, palavras como essa, ela precisa ter um sentido dentro do contexto. Se você deixa ela solta, ela fica vazia. Então, palavras como a ética, que precisa ser conceituada, ela precisa então de uma explicação. Portanto,
Ao tratar dessa palavra, eu preciso também no texto fazer a explicação dela, em que sentido que eu estaria utilizando essa palavra. Vamos então ao nosso próximo conceito? Etnia. O conceito de etnia vem ganhando um espaço cada vez maior nas ciências sociais. A partir de crescentes críticas, o conceito de raça, né? Em alguns casos, conceito de tribo, em outros casos. Apesar disso, nós temos efetivamente então as discussões sobre essa característica, o que efetivamente seria a ideia de etnia. O termo etnia surgiu no início do século XIX. Agregamos isso, né, a um antropólogo chamado Vancher de Lapouget, que foi efetivamente um dos primeiros pesquisadores a tratar desse assunto, né? E acreditava que a raça era um fator determinante na história. Então agregou, né, essa relação, entendendo que no sentido antropológico, essa ideia das raças, elas teriam características diferentes. Portanto, a etnia vai trazer, né, aspectos históricos, culturais, relacionados a um determinado povo. Quando eu uso a palavra etnia, eu preciso me referir a quem eu estou utilizando essa palavra. Portanto, ela também está dentro da ideia dos conceitos. Precisa haver uma explicação. A palavra solta, ela não tem um sentido completo. Ela vai acrescentar aquilo que vai trazer, então, a discussão posterior. Vamos então ao nosso próximo conceito? Etnocentrismo. Nós tratamos aqui de um tema extremamente importante, muito utilizado dentro da história. Os estudiosos da cultura compreendem que os povos forjam visões e mundos peculiares que marcam a sua identidade enquanto povo. Quando falamos nessa relação do etnocentrismo, nós tratamos efetivamente de grupos, né, e traços culturais com características de uma visão de um mundo próprio, né, que entra em contato com outros povos supostamente, né, mais desenvolvidos. Então a ideia de etnocentrismo, né, nasce exatamente desse contato, né, que nós tivemos com povos europeus, por exemplo, e povos que foram conquistados. Nesse sentido, você tem toda uma relação da ideia de uma superioridade que se faz diante desses povos. Ou seja, aquele pensamento, né, retrógrado de uma sociedade mais desenvolvida que as outras. E aí a gente tem essa concepção chamada de etnocentrismo, ou seja, eu estou no topo de toda uma pirâmide social, né? E nesse sentido, entendendo-se que essa sociedade seria mais desenvolvida do que as outras. Assim nós tratamos de algumas palavras importantes que são efetivamente necessárias para que você venha contextualizar, que você venha explicar o sentido dela dentro de um texto. E aqui nós tratamos então do nosso flash da história e nos encontramos no nosso próximo vídeo.